depois de tudo isso aí, a que conclusão você chegou a respeito de Agostinho de Hipona? Bom, E quando aí eu comecei a pesquisa, desculpa, eu vou ampliar um pouquinho mais. E como é que você vê o impacto ou a contribuição para a sociedade que nós vivemos, agora e no futuro? bom, aí vamos ter que ir por parte. Primeiro vamos falar pela pesquisa. Tá. Bom, quando eu comecei a pesquisa, eu estava mais curioso em relação ao Agostinho do que qualquer outra coisa, e também porque, assim, o pensamento do Agostinho, ele começou a me fazer sentido. Eu gosto mais de filosofia antiga e filosofia medieval, que ela fazem mais sentido para mim do que eu estudar, por exemplo, filosofia contemporânea. Um pós-contemporâneo, falando, o Nietzsche escreve muito bem, mas o pensamento do Nietzsche não me agrada como agrada o pensamento dos antigos e medievais, né? Então, quando eu estava estudando o Agostinho, várias questões foram me surgindo. Por exemplo, no final do mestrado, eu estava com duas hipóteses na cabeça. Estava falando, poxa, o Agostinho, ele está entrando nessas polêmicas religiosas. Ele está entrando com uma ideia já do que é o cristão, uma ideia que provavelmente ele pegou do Ambrósio e da mãe dele, que são as duas maiores influências dele para o cristianismo, ou ele vai montando o que é cristão a partir das diversas polêmicas e a partir dos diversos confrontos dele. Minha questão para responder no doutorado era justamente essa. Ele tem uma ideia, ele tem um ethos cristão dele já montado, e ele, a partir disso, vai defendendo esse ethos nas polêmicas, ou ele vai montando durante a polêmica? O que eu percebi, estudando essas três polêmicas, é que, na realidade, ele não tem um pré-ethos, ele não tem um ethos anterior, ele não tem uma ideia de cristão anterior. O que vai acontecendo é que as questões vão chegando para ele, ele vai respondendo. E a partir do momento que ele vai analisando questões, ele vai moldando o cristianismo dele. Mas aí que está a vantagem dele. Ele se permite evoluir dentro desse confronto. E a partir do momento que ele está evoluindo dentro desse confronto, ele vai se tornar o grande sintetizador, sistematizador e sintetizador de todo o pensamento cristão antigo, dentro do Ocidente. Porque todo mundo está conversando com ele, ele está respondendo questões de todo mundo, o que vai acontecer é justamente que ele acaba sendo uma síntese do pensamento na antiguidade. Eu sei que tem pesquisadores que compreendem que ele com pensamento na antiguidade, com pé na antiguidade, tem outros que dizem que ele é totalmente medieval. Eu fico mais no meio termo, eu concordo com o Moacir Novaes, eu concordo com o Lorenzo Nono, que foram meus professores de filosofia, dois agostinianos de mão cheia, dois especialistas que eu aprendi muito, que o Agostinho ele fica no meio do caminho entre as duas coisas. Ele não é antigo nem medieval. Ele é a síntese das duas coisas. Ele vai dar o primeiro passo para todos os pensadores medievais. Ele vai dar a base de todos os pensamentos medievais. Quando ele está fazendo, por exemplo... Desculpa, alguns chamam de antiguidade tardia, né? Sim, o Peter Brown e outros autores, a historiografia inglesa e a historiografia francesa mais recente utilizam a questão da antiguidade tardia, que é uma época de transição entre a antiguidade e a época medieval, né? O Agostinho é esse personagem de transição, mas ele é esse personagem de transição que, a partir do momento que ele constrói esse patamar, as pessoas vão pisar nesse patamar para conseguir galgar os outros degraus. Ele vai ser a referência de todo mundo que vai vir depois. E ele vai acabar eclipsando diversas outras referências, como, por exemplo, o Cipriano e o Tertuliano, que vão ser dois santos famosíssimos na África anteriormente a ele. Dois santos, por exemplo, que Agostinho cita quase que é infinito. Hoje, nós conhecemos quem que é o Tertuliano e o Cipriano? Muita pouca gente. Se você não está no meio do acadêmico, você não conhece. Mas quem não conhece o Agostinho? Disso. Então, quando eu fui olhando essas polêmicas, eu percebi que o Agostinho ele vai evoluindo com a polêmica. Principalmente com a polêmica donatista. Se você ler ela de cabo a rabo, o que você vai ver todo o pensamento e amadurecimento dele. E vai haver um certo pesar dentro dele na polêmica. Ele vai ficar, a certo momento, ele fica revoltado com os donatistas e falar, eu desisto. Eles que sejam forçados a ir para o cristianismo romano, que eu não vou mais tratar disso, eu já falei diversas maneiras, já fiz diversos tratados, esquece. O negócio, sabe? No final da vida dele, o Agostinho é uma pessoa muito reflexiva, uma pessoa muito introspectiva do pensamento dele. Então, se você olhar o Cidade de Deus, se você olhar as obras do final da vida dele, ele é uma pessoa que está refletindo sobre a própria vida dele diante da morte. E ele vai se permitindo, fazendo retratações,
falando assim, olha, eu errei nesse texto, eu errei nesse texto eu provavelmente estava querendo falar tal coisa, e ele vai se permitindo essa evolução. E eu acho que isso é o grande legado para o Agostinho, depois para o cristianismo. Ele coloca que para o cristão, a maior valor de um cristão é a humildade. Porque a humildade é o que permite você crescer, é o que permite você evoluir. Se você não tem humildade, você não aprende com aquilo que acontece. Como ele coloca no Sermão para Roma, por exemplo, no Sermão do Saque para Roma. O que é uma crise? Uma crise é uma oportunidade para você se autoconhecer, mas é uma oportunidade para autodesenvolvimento. É a oportunidade que Deus nos dá para você crescer. É para você entender a obra de Deus, ou, como se coloca naquela época, para você entender o livro do mundo. Como Deus está contando a história, como Deus está contando os seus ensinamentos, ele pode contar a partir da Bíblia, ele pode contar a partir dos ensinamentos da doutrina cristã, que foram feitos pelos diversos autores, mas ele conta a partir de todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida. O que cabe ao cristão? Compreender por que isso está acontecendo na minha vida e ter a humildade de aprender com cada coisa que está acontecendo. Se olhar para a nossa sociedade hoje, nós temos uma sociedade que é narcísica, ou se olhar o Instagram, por exemplo, só tem selfie, né? Selfie, 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 selfie. Uma sociedade que é egocêntrica, olha para o próprio umbigo. Aí você dá uma nota errada, você dá uma nota baixa para um aluno, o aluno vem para você indignado, fala assim, professor, você deu essa nota para mim, professor. Então, você tem um aluno ali que ele não está preocupado que ele tirou uma nota baixa. Ele está preocupado que eu ofendi ele porque eu dei uma nota baixa para ele. Como eu ousei, eu tive a ousadia de dar nota baixa para esse aluno. Então, diante de todo esse narcisismo, diante de toda essa egocentria que a gente tem no mundo atual, você estudar um autor que prega acima de tudo a humildade e coloca todo o momento para o seu leitor que sim, eu erro, sim, eu estou tentando refletir, sim, eu posso rever o meu pensamento, por que não? Pois sim, eu posso amadurecer, por que não? Sim, eu posso mudar de ideia, por que não? Isso, de fato, é muito rico. Isso é uma lição muito importante, que eu não vejo, eu tento sempre passar para os meus alunos, mas eu não vejo a sociedade atual praticando isso. E é muito chato você viver numa sociedade no qual todo mundo acha que sabe tudo e que se você entrar numa enciclopédia do Wikipédia, o cara acha que ele lê um verbete do Agostinho, ele acha que compreendeu mais sobre Agostinho do que uma pessoa que estudou Agostinho a vida dele inteira. O conhecimento está na mão? Está. O problema as pessoas têm informação, mas as pessoas não têm o treinamento para conseguir compreender essa informação, para conseguir sedimentar essa informação e trabalhar essa informação. O que o Agostinho demonstra? É exatamente isso. Você precisa de tempo, você precisa de amadurecer as ideias, você precisa pegar as informações que o mundo está olhando para você, trabalhar essas informações, e a partir do momento que você está trabalhando essas informações, você está amadurecendo junto com essas informações. Não tem como você ter contato com uma nova ideia e permanecer o mesmo. Se isso aconteceu, faltou humildade. Se isso aconteceu, é o que Agostinho vai falar dos pelagianos. Você está ocorrendo em soberba, você está ocorrendo em arrogância. Tem que aprender com tudo que está à sua volta. E a vida do cristão, para o Agostinho, é aprender do início ao fim. É evoluir do início ao fim. E a vida da pessoa, para mim, é isso também. Eu sou um professor, sim, dou aula para os meus alunos, mas eu sou estudante por profissão. Me considero um estudante por profissão. Não tem um momento da minha vida, não tem algo na minha vida que eu não me coloque para refletir depois e falar, vamos tentar pensar um pouquinho, por que essa pessoa me xingou hoje, por que ela me irritou no trânsito, o que está acontecendo? Alguma coisa está querendo ser ensinada aqui para mim. Preciso ter mais calma, preciso ter mais cuidado, mas eu tenho que ser um estudante da vida. E isso é uma lição que eu aprendi com o Agostinho, que as pessoas deveriam aprender também com autores como ele. Ok, Lucas. Infelizmente, a gente é pressionado pelo tempo e a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu queria te agradecer muito por ter separado um tempo para a gente conversar. Foi uma lição de vida. Você passou aí quase 10 anos estudando Agostinho de Hipona e trouxe para o teu dia a dia. Eu achei isso fantástico. Eu até suprimi uma pergunta que eu ia te fazer.
eu ia perguntar, não precisa responder, porque você já respondeu, se esses 10 anos estudando Agostinho de Hipona te fez uma pessoa melhor. Não precisa nem responder, nem responder. É claro, né, que foi extremamente importante. E eu espero que todos que estão assistindo, não sei aonde vão assistir, de que forma, essa nossa entrevista, mas que recebam esses últimos comentários seus como um aprendizado de humildade. Então, eu quero te agradecer muito, desejar sucesso e falar para você que as portas do canal aqui estão sempre abertas. Se você quiser uma hora bater papo, manda um WhatsApp para mim, a gente marca um horário e a gente vai conversar. Muito obrigado, um abração, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que você precisar de um xereta, de um comentador de diversas coisas, eu estou aqui disponível e você pode me chamar por quando você quiser, que é o maior prazer. Conversar com as pessoas interessadas, para nós, principalmente para nós professores, é sempre um prazer ter ali um público interessado no que a gente está falando, né? Ok. Agradeço muito e um abraço também para todas as pessoas que tiveram a paciência de me ouvir até agora. Ok, um abração, fica com Deus, viu?